Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, e vamos ler os versículos 9 a 13. Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 13. Esse parágrafo fala do batismo de Jesus, e aconteceu uma coisa inédita, uma coisa espetacular, quando Jesus foi batizado. Ele recebeu, o João Batista viu o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo em forma corpórea, como uma pomba, e ele escutou uma voz do céu. Aliás, todos ali ao redor escutaram uma voz do céu dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Quem não gostaria de receber assim uma menção de Deus, não é? Audível, o Espírito Santo descendo de forma visível. E já pensou que privilégio? Já pensou se hoje, né, Deus falasse aqui, apontasse para alguém, para algum de nós e dissesse: "Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo"? A gente ia ficar todo cheio de si, né? Ia falar: puxa, que privilégio, não é? Mas nós, seres humanos, temos esta visão de que isso é um privilégio, de fato é, mas quando a gente vê a história de Jesus, e principalmente aqui de forma concentrada nesse parágrafo, a gente vê que Jesus, ele não tinha privilégios além dos nossos privilégios. Apesar de Deus ter se manifestado dessa forma, era importante para que ele fosse reconhecido como o Filho de Deus, como o Messias, como o Salvador do mundo, mas foi só isso, só esse privilégio. Na vida de Jesus, ele não teve privilégios, ele viveu como um homem comum, como qualquer um de nós, com todas as dificuldades. Não sei se ele passou por alguma cirurgia, a Bíblia não fala, mas é possível, ele pode ter passado sim. Ele era um carpinteiro, né? Às vezes ele pode ter se cortado lá com alguma ferramenta e pode ter ter tido que costurar a mão, né? Alguma coisa assim. A gente não sabe porque a Bíblia não fala muito sobre essa parte da sua vida. Mas a gente sabe que ele não teve privilégios. Vamos ler Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 13. Convido os irmãos, aqueles que podem e aqueles que querem, fiquem de pé. Não se sinta constrangido se você tiver que ficar sentado, tá? Marcos 1, de 9 a 13. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: "Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo." E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por Tua palavra. Obrigado por nós podermos ler em nossa própria língua e compreendermos. Pedimos ao Senhor que o Teu Espírito nos ilumine neste momento, para que estas palavras, inspiradas por Ti, possam nos trazer instrução, possam tocar em nossos corações, para que possamos ser cada dia melhores servos Teus, para que cada dia possamos Te servir melhor. Abençoa os irmãos reunidos também nas outras igrejas, abençoa os irmãos que por algum motivo ficaram em casa hoje, que Tu possas estar abençoando a cada um e também trazendo consolo e também trazendo instrução aos seus corações. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, podeis assentar.
Quem jamais recebeu uma mensagem assim, não é? Um privilégio desse. Mas, ao ler esse parágrafo, nós podemos ver aqui alguns fatos que mostram na vida de Jesus que ele não teve privilégios. O primeiro fato é que ele viveu como um homem comum. Ele viveu como um homem comum. Aqui na primeira parte do versículo 9 que nós lemos, diz que naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia. Então só essas palavras, juntando com as outras informações que nós temos na Bíblia, nós vemos que Jesus, ele vivia em Nazaré, então ele era conhecido como Jesus de Nazaré da Galileia, ou seja, ele era um homem que as pessoas conheciam como, esse é Jesus de Nazaré da Galileia, como se falasse, esse é o Alcir de São José do Rio Preto, esse é o Jefferson da Boa Vista, né? Então, era um homem como qualquer outro, nesse sentido. E a gente sabe muito pouco sobre a vida de Jesus, a vida comum que ele teve antes de iniciar o seu ministério. Antes desse momento em que ele vai ser batizado por João Batista, desde os seus 12 anos até esse momento, em que ele tinha cerca de 30 anos de idade, a gente não sabe quase nada sobre a vida dele, a não ser o fato de que ele viveu lá em Nazaré, na Galileia. Ele trabalhava com seu pai, que era carpinteiro. A gente não sabe por quanto tempo, parece que nesse momento o pai dele já não existia, já tinha falecido, e estava só a sua mãe. Mas a gente não sabe em que momento que ele perdeu o seu pai adotivo, na verdade, que era o José, né? Seu pai terreno. Mas a gente sabe muito pouco. E a gente vê, por exemplo, nos versículos, em Lucas capítulo 1, versículo 26, e Lucas capítulo 2, versículo 39, esses fatos aí, né, de que ele morava em Nazaré e que ele foi para lá, os pais dele moravam em Nazaré, na Galileia. Essa informação tem lá nesses versículos que eu falei de Lucas 1, 26 e Lucas 2, 39. Fala que os pais, né, José e Maria, viviam lá em Nazaré, na Galileia, mas o José, ele era da família de Judá, e os seus familiares, né, ele nasceu em Belém, então ele era lá de Belém, de Judá. E o imperador tinha mandado que todos fossem para lá, para a sua cidade de origem, para fazer um recenseamento. Então eles foram obrigados a ir, e a Maria estava grávida já de 9 meses, e ela foi daquele jeito, a barriga devia estar bem grande já, né? Ela foi com toda aquela dificuldade, e aí vocês sabem, né, a história do Natal, uma história muito linda. Mas então eles ficaram lá, Jesus nasceu, eles ficaram lá, parece pelas outras informações que foi cerca de 2 anos, ou um pouco menos de 2 anos, talvez só alguns meses, mas aquela margem de segurança do rei Herodes, para matar as crianças, porque ele queria matar Jesus, ele deu 2 anos, talvez por não saber exatamente a data, então pela margem de segurança. Então, algum tempo eles ficaram morando lá em Belém, mas quando o anjo avisou José de que Herodes queria matar Jesus, falou para ele pegar a criança e a Maria, e eles foram para o Egito. E ficaram exilados lá no Egito durante algum tempo, e só quando o rei Herodes morreu, e o seu filho, acho que Arquelau, Herodes Arquelau, se tornou rei, aí então eles voltaram. O anjo, inclusive, disse, né, pode voltar agora, porque agora está tranquilo, né, agora já passou o maior perigo. Então eles voltaram, mas aí eles voltaram para a cidade que eles moravam antes, Nazaré da Galileia. Eu vi uma vez um vídeo falando desses arqueólogos, né, falando sobre Nazaré da Galileia, e parece que Nazaré era uma cidade muito importante, porque ficava na beira do mar da Galileia,
era uma cidade importante, tinha muitas construções ali, que eles escavando, eles viram construções grandes ali, então provavelmente José trabalhava nessas construções e fazia as coisas ali. Jesus certamente aprendeu a profissão, porque ele também foi reconhecido mais tarde, já no seu ministério público, como o filho do carpinteiro, né? Então, que ele também era carpinteiro, aprendeu essa profissão. É isso, essas poucas coisas que sabemos, mas eu fico imaginando, se eu fosse Jesus, eu acho que eu ficaria ansioso, porque Jesus sabia do seu chamado, né? Ele já nasceu com essa profecia, e a mãe dele certamente falou dessa profecia, que ele foi gerado pelo Espírito Santo, que ele seria o Salvador do mundo, né? Imagina uma criança crescendo com essa responsabilidade, né? com esse pensamento. E a gente sabe também, através de Lucas, capítulo 2, versículo 51, que aos 12 anos, ele já estava querendo aí botar as asinhas de fora, né? Como se fala. Ele ficou lá no templo, né? A família dele foi lá para adorar em Jerusalém, todo ano eles iam, né? E aí ele ficou para trás, né? Deixou todos irem, ele ficou lá no templo, conversando lá com os escribas, os fariseus, e todo mundo admirado da sua sabedoria, uma criança de 12 anos, né? E aí a Maria, né? E o José achou que ele estava junto com os outros parentes na caminhada. Eles chegaram, acho que foram 2 dias, não sei, 1 dia e meio, 3 dias, né, caminhando, e de repente começaram a procurar ele no meio dos parentes e não estavam, né? Onde que está Jesus? Aí eles voltaram correndo para Judéia, para Jerusalém, e acharam Jesus lá no templo, conversando com os fariseus, né, os escribas, aqueles que conheciam as escrituras, e todos admirados, né, dele, e ele fazia perguntas inteligentes e dava opiniões, né? E a Maria, eu não sei se ela deu um puxão de orelha nele, né? Mas aqui só diz que ela o repreendeu, falou: por que você fez isso? Nós estávamos aflitos te procurando. E aí a resposta dele foi: mas vocês não sabiam que eu devia estar cuidando das coisas do meu pai, né? Mas aí, aqui em Lucas capítulo 2, 51, diz que apesar dessa conversa que eles tiveram, ele foi submisso aos seus pais e voltou com eles para Nazaré. Então, eu acho que ele deve, se eu fosse eu teria ficado um pouco chateado, né? Porque eu estava lá, né? Eu estava fazendo ali diante dos grandes ali, dos sabedores das Escrituras, eu estava lá no meio deles e estava estava orgulhoso de mim mesmo, né? Se eu fosse Jesus, né? E eu ficaria frustrado, né, deles terem interrompido ali o meu momento importante e de ter que voltar lá, trabalhar como carpinteiro, né, e tudo isso. Mas Jesus, então, ele não teve privilégios, nem nesse sentido. Ele teve que ir com seus pais, ser submisso aos seus pais. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, né? Lá em Hebreus, né? Hebreus capítulo 5, versículo 8, né? Então ele foi obediente. E a gente não sabe, então, dos 12 anos até os 30, são 18 anos aí obscuros, que a gente não sabe o que aconteceu, mas ele viveu como uma pessoa comum, é isso que a gente sabe. Então ele não teve privilégios nesse sentido, ele viveu como um homem comum, certamente passou por tentações, como nós passamos, por provações e tudo isso. Eu acho que teve dia que ele ficou estressado, né, como a Natália ficou hoje, e coisas assim aconteciam. É claro que ele viveu sem pecados, né? A diferença foi essa, mas a diferença foi do esforço dele, né? Que ele, sendo um homem, um ser humano, ele foi o único ser humano que não pecou, né? Nessa nossa história de humanos. Então esse foi o primeiro fato, que ele viveu como um homem comum. O segundo fato, que nos mostra que ele não teve privilégios, é que ele foi batizado como um homem comum. Ele recebeu o batismo, como qualquer homem deve receber o batismo, e quando crê em Jesus, né? Quando ele recebe Jesus como Senhor e Salvador,
ele recebe o batismo. Naquele tempo, João Batista já estava fazendo ali o batismo, era um batismo de arrependimento, e todos os que queriam, né, ele estava falando, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Então todos que se arrependiam, eles iam lá para ser batizados por ele, no deserto. Então os versículos 9 a 11, a segunda parte do versículo 9 até o versículo 11, diz que ele foi batizado por João no Rio Jordão, e ao sair da água viu os céus rasgarem-se e o Espírito Santo, né, o Espírito, descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Eu vi um trecho lá do livro do James Montgomery Boyce, né, conhecido como Boyce. Ele estava falando sobre o batismo, né? Ele diz assim que quando Jesus fala em Marcos 16, lá no finalzinho do livro de Marcos, quando Jesus diz, aquele que crer e for batizado será salvo, então tem que ter essas duas coisas, né? Tem que crer e ser batizado. Ele, segundo Boyce, né, esse teólogo, Jesus estava querendo dizer que a mera aceitação intelectual de Jesus não é suficiente. Não basta você dizer que crê em Jesus. Você precisa fazer alguma coisa. E, nesse sentido, o ser batizado é você estar se unindo a Jesus, né? Então, o batismo, como a gente aprendeu nas aulas de batismo, é o símbolo da união nossa com Jesus, né? E aquele homem que morreu na cruz, que não deu tempo de ser batizado, foi salvo? É claro que sim, né? Porque o batismo ele é só uma cerimônia que mostra o que já aconteceu. Mas é importante ser batizado, porque aí você dá um testemunho público. Então vamos dizer assim, é importante dar um testemunho público de Jesus. Paulo, ele fala, né? Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então precisa crer no coração, mas precisa também confessar com a boca. Então não é só aquele crer intelectual, né? Você precisa mostrar. Isso faz parte aí da sua vida espiritual. E Jesus, nesse sentido, ele foi um homem comum, porque ele fez questão de ser batizado, não só de ser reconhecido como o Filho de Deus, mas que ele também precisava ser batizado. A gente vê que lá em Mateus capítulo 3, versículo 15, quando fala essa mesma história, o Mateus fala que Jesus disse para o João Batista, convém que se cumpra toda a lei, né? O João Batista não queria batizar Jesus. Quando Jesus chegou lá, o João Batista o reconheceu, ele falou, não, eu não posso te batizar, eu que devo ser batizado por você, né? Tem que ser o contrário. Mas Jesus disse, não, deixa assim, vamos cumprir toda a justiça. Então ele queria ser batizado como todos os outros lá. Jesus não tinha pecado, aquele era um arrependimento, batismo de arrependimento dos seus pecados, né? Para salvação, como fala, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então é uma preparação, né, para entrar no reino de Deus. E Jesus não precisava desse batismo porque ele não tinha pecados, mas mesmo assim ele fez questão de cumprir a lei, nesse sentido de ser batizado. E aí então que veio aquela confirmação de Deus de que ele era o Filho amado. E Marcos 10:38, quando ele desafiou lá os filhos do trovão, né, o André e o João, naquela história interessante, ele falou que ele também que tinha ainda outro batismo com o qual ele seria batizado. Ele falou para eles, né? Vocês podem ser batizados com o cálice vocês podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com o que sou batizado? Fez essa pergunta para eles, né? Vocês podem beber o cálice que eu bebo
ou receber o batismo com que sou batizado, então ele estava falando do batismo da cruz. Ele era o batismo de fogo, nesse sentido de provação, né? E foi muito difícil esse batismo para ele. Mas era o batismo que salvaria toda a humanidade. Todo aquele que crê em Jesus é salvo, porque Jesus foi até o fim e ele foi batizado com esse batismo de fogo, né? De morrer na cruz. Ele foi crucificado pelos nossos pecados, ele derramou seu sangue ali. Então ele foi batizado como um homem comum. Nós passamos por batismos assim também, né? É claro que eu acho que nenhum de nós vai ser crucificado um dia, eu espero que não, mas se formos crucificados, mesmo assim, o sofrimento não será maior do que o sofrimento de Jesus. Mesmo Pedro, né, que falam que Pedro, quando ele morreu, ele também foi crucificado, e diz, não é na Bíblia que tem essa história, mas em outros livros antigos, fala que Pedro ele fez questão de ser crucificado de cabeça para baixo. Então o sofrimento era até maior, né? Sofrimento físico. Mas ele diz que eu não, segundo essa história, não sabemos se é verdadeiro ou não, porque não é da Bíblia, mas é bem plausível, e diz que ele não se sentiu digno de ser crucificado como Jesus. Então, que fosse crucificado de cabeça para baixo. Mesmo assim, o sofrimento de Pedro não foi maior do que o de Jesus. O sofrimento físico, naquele momento na cruz, talvez sim. Mas Jesus também, antes de ser crucificado, ele foi açoitado, ele foi humilhado, ele foi espancado, né? E o maior, eu acho que a maior dor de Jesus foi quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento ele sentiu que Deus, o Pai, o tinha desamparado. Isso era necessário ele passar por isso, porque ele estava recebendo sobre si todos os pecados meus, os pecados seus, os pecados de todos que vivem nesse mundo, todos que já viveram. Ele estava recebendo o castigo como se fosse ele o pecador. Ele não tinha nenhum pecado, mas ele recebeu todo o castigo como se fosse ele o pecador. Eu acho que essa foi a maior dor. Então ele não teve privilégios, apesar daquela manifestação de Deus, né, de que ele é o Filho amado de Deus. Porque ele foi batizado como um homem comum. Eu falo de batismos que a gente passa porque o pastor Alden, por exemplo, contava uma história, ele sempre contava a história do pastor Gilberto, que foi uma história muito triste, né, nesse sentido, de quando ele creu em Jesus e ele foi batizado, na cerimônia ali, né, o pastor Alden falou sobre o batismo, né, fez aquela pregação, e ele falou do batismo de fogo, né, que nós passamos por batismo de fogo. E aí ele foi batizado, ele e o irmão dele, né? Então eles entraram para a igreja e tudo, e se não me engano, uma semana depois, poucos dias depois, o pai dele morreu num acidente de trânsito, né? O pai dele estava dirigindo, né? E estava quase chegando em casa, acho que 3 quilômetros de casa, perto de casa, o pai dele faleceu nesse acidente. Então foi um golpe muito grande, né? Logo depois do batismo. Então aquilo foi, para ele, o próprio pastor Gilberto compartilha isso, né? Que para ele foi um batismo de fogo, né? Então isso acontece em nossas vidas, acontece coisas, né, que são considerados batismos também para nós, né? Tragédias e coisas assim que são como um batismo de fogo para nós também. Assim como Jesus disse para André e João, vocês também vão passar por esse batismo que eu estou passando. No caso do Tiago, né, ele foi preso, ele foi o primeiro que foi preso e decapitado, e o João, ele foi o último que morreu, e ele morreu de velhice, mas ele sofreu bastante, né, perseguição, foi exilado. No exílio é que ele escreveu o livro de Apocalipse. Então, Jesus também sofreu. Ele também foi batizado, ele também cumpriu toda a lei, sem privilégios, como qualquer homem, ele não teve privilégios. E o terceiro fato deste parágrafo, que mostra que Jesus
não teve privilégios é que ele sofreu privações e tentações, como um homem comum. Nos versículos 12 e 13, nós lemos que, logo depois do batismo, o Espírito o enviou para o deserto, o impeliu para o deserto, e ele permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com feras, mas os anjos o serviam. Então, esse também era um batismo para ele, né? Esses 40 dias eram como um batismo também, em que ele sofreu. Aqui, em outro lugar, em Hebreus, fala que ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós, mas sem pecado. Então, a gente não sabe que tipo de tentação ele sofreu lá no deserto, mas eu acho que foi de todo tipo, né? E é claro que não foi só aqueles 40 dias de tentação. Em toda a vida ele estava sendo tentado, antes e depois. Mas aquele momento foi um momento de prova. 40 dias, esse período de 40 dias, na história, especialmente na história bíblica, é sempre usado como uma espécie de provação para as pessoas. Nós vemos, por exemplo, na história do dilúvio. O dilúvio ficou 40 dias chovendo, né? Teve 40 dias de chuva. Deus então mandou o dilúvio e choveu 40 dias copiosamente, caiu água do céu, as águas que estavam embaixo da terra subiram, então teve todo o planeta foi inundado e foram 40 dias de chuva. Depois parou, né? Só que parou a chuva, só que as águas ainda continuaram por quase um ano, ou até acho que mais de um ano, né? Ficaram as águas lá, porque até as águas abaixarem, foi tanta água que até as águas voltarem ao normal e se recolherem ali no mar, demorou quase um ano, ou mais de um ano, né? Mas o período de chuva foi 40 dias. Também a gente vê, quando Moisés, ele teve aquelas duas conferências com Deus, né, com Jeová, com o Deus Todo-Poderoso, aquelas duas conferências que ele teve com Deus no alto do Monte Sinai, do Monte Horebe. Ele ficou 40 dias, por duas vezes, né? Primeira vez, quando ele subiu e ele voltou, o povo estava já se desviando, adorando o bezerro de ouro. Ele ficou estressado e quebrou as pedras, né, dos 10 mandamentos que Deus tinha escrito para ele falar para o povo. Teve toda aquela confusão. Aí ele voltou mais 40 dias lá pro monte para falar com Deus, né? E então 40 dias também. Além dos 40 anos que depois passou no deserto, né? Também o número 40 ia aparecendo. A gente vê também esse período de 40 dias, foi o período, a gente vê em Êxodo capítulo 24, 18 e 34, 28, essa história de Moisés, né? E a gente vê em Números 14 e 34, que também foram 40 dias o período que os espias, eles foram enviados para a terra de Canaã, para espiar a terra, antes deles entrarem em Canaã. Quando eles saíram do Monte Horebe, até chegar em Canaã, era cerca de um mês de viagem, né? Então, ali já era para eles terem entrado na terra prometida. Eles foram para o sul de Judá, mas antes deles entrarem, eles mandaram 2 espias de cada tribo, né? Então foram 24 espias para eles olharem a terra e ver como que era. E quando eles voltaram, eles trouxeram más notícias e desanimaram o povo, falando que não dá, a gente não vai conseguir vencer a guerra, eles são muito fortes, eles têm cidades fortificadas, eles são tão grandes, né? Tão fortes que a gente parece gafanhoto no meio deles, né? A gente se sente como um gafanhoto. Só 2 daqueles espias é que não desanimaram o povo, foi Josué e Caleb. E Josué e Caleb disseram, não, Deus não prometeu que a gente ia vencer, então vamos, a gente vai. Então era para eles terem ouvido o Josué e o Caleb e terem entrado. Mas o povo desanimou e falou, não, era melhor a gente voltar para o Egito, que a gente vai acabar morrendo aqui nesse deserto, e Deus, ele nos trouxe aqui para uma armadilha, e teve, né, se vocês lerem a história, vocês vão ver tudo que aconteceu lá, é muito interessante. Mas por causa desse problema, deles não terem acreditado, eles ficaram então 40 anos no deserto. 40 dias espionaram a terra,
e porque não creram, ficaram 40 anos, e todos aqueles espias morreram, toda aquela geração que não creu em Deus morreu no deserto nesses 40 anos, e os filhos deles, que já estavam adultos, então entraram. E só os que não morreram, os que entraram daquela geração, foi Josué e Caleb. Deus deu para eles dois o privilégio de entrarem na terra prometida. Nem Moisés entrou, né? Moisés morreu do lado de cá. E então 40, a gente vê também 40 dias foi o tempo de caminhada do profeta Elias, quando ele estava deprimido e ele foi lá para o Monte Horebe. A gente vê isso tem em 1 Reis 19:8. E também a gente tem 40 dias que o Golias afrontou os exércitos do Deus vivo, em 1 Samuel 17, 16 a 26, 16 e 26. E também a gente teve 40 dias, que foi o prazo para os ninivitas se arrependerem, lá em Jonas, capítulo 3, versículo 4. Então você pode ver que 40 dias aí está sempre relacionado com essa provação. Então Jesus ficou lá, e nós lemos em Lucas, capítulo 4, versículo 2, que Jesus ele não comeu nada e não bebeu nada naqueles dias. Com certeza ele estava muito frágil fisicamente, né? Já pensou se ficar 40 dias sem comer? A gente não sabe se esse jejum é como aquele que a gente falou na semana passada, né? Que era o jejum dia, que podia comer à noite, até de madrugada, antes de amanhecer, e depois ficava em jejum durante todo o dia. Mesmo assim, né, fazer isso durante 40 dias, a pessoa vai se enfraquecer, né? Ou se ele ficou mesmo sem comer dia e noite, 40 dias, a gente não sabe. A Bíblia não dá esses detalhes e a gente está acostumado aí com essas coisas na Bíblia, né? Muitas expressões, às vezes a gente entende errado, né? Diz que ele ficou sem comer e sem beber 40 dias, é muito radical, né? Sem comer, aqui a ciência, né, alguns especialistas, cientistas, dizem que o ser humano, ele consegue ficar sem comer durante até 30 dias, ficar sem comer nada, mas não sem beber água. Beber água, se ficar sem beber água por 3 dias, ele já poderia morrer, já tem risco de morte, né? E 4 dias já morreu. Então não pode ficar sem beber água, mas sem comer ele conseguiria, né, com muito esforço, 30 dias. Mas tem uma história que eu achei aqui na internet, de um homem chamado, é um chinês, chamado Shen Jiamis. É um doutor de medicina tradicional chinesa. Essa história, eu achei ela em 2016, mas eu não sei quando que aconteceu isso. Ele conseguiu, foi em 2004. Em 2004 ele conseguiu bater um recorde, daquele que aparece nos livros de recorde. Ele conseguiu ficar 49 dias na província do interior de Sichuan, na China. Ele conseguiu ficar 49 dias, isso foi documentado, 49 dias sem comer nada, mas bebendo água, né? Bebeu água, mas não comeu, 49 dias. Então ele superou Jesus, né, no jejum, né? 49 dias. Mas será que o jejum de Jesus foi tão radical assim? Ou será que era o jejum dia, né? Que é aquele que você não come durante o dia, mas come à noite? Pode ter sido também. De qualquer forma, Jesus ficou esse tempo todo sendo provado ali no deserto, frágil fisicamente, imagina você ficar sem se alimentar, né? E aí Satanás aproveitou para tentá-lo. E ele não caiu em nenhuma dessas tentações, né? As 3 mais famosas são aquelas em que Satanás fala para ele transformar a pedra em pão. Ele disse, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí ele tentou Jesus a subir no pináculo do templo e se lançar de lá de cima. Era uma morte certa, né, nos penhascos ali. Ele falou, faz isso, porque está escrito que os anjos vão sustentar você nas suas mãos e não vão deixar nenhum mal acontecer. E aí Jesus respondeu, está certo, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Se eu fizer isso, eu estarei tentando a Deus, né? E não é para fazer isso. E aí ele também mostrou todas as glórias do mundo, né, e tudo, e falou, olha, eu vou te dar toda essa riqueza para você, se você se prostrar e me adorar. E Jesus falou, não, a Bíblia está dizendo que adorarás somente o Senhor teu Deus, né?
somente a Ele adorarás. Só a Ele prestarás culto, né? Então, as 3 mais famosas, mas ele foi tentado de todas as formas, tanto ali naqueles 40 dias, quanto em todos os lugares, né? Como a gente mencionou, Hebreus 5:8, ele foi, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. E a gente vê também em Hebreus 1:14, que sobre os anjos, né? Os anjos o serviram depois, né? Então a gente pode dizer, tá vendo? Já foi privilegiado, né? Os anjos foram lá e serviram ele, isso aí é um privilégio. Depois da tentação, né? Dos 40 dias, os anjos foram lá e deram comida para ele, né? Tudo, trataram ele. Mas aqui em Hebreus 1:14 diz o seguinte, que os anjos, eles são espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Quem é que há de herdar a salvação? São todos aqueles que creem em Jesus, que aceitam Jesus. Né? Então, é para nós. Os anjos, eles são espíritos ministradores para nós. Os anjos estão ajudando você, você não sabe, você não está vendo. Mas aquele dia que você caiu e não quebrou nada, é porque um anjo te segurou. Aquele dia que você quase bateu e teve um acidente e não aconteceu nada, ou que você teve um acidente mas não se machucou, é porque os anjos estavam cuidando. Todos os momentos, né? Os anjos estão ministrando. Nós temos anjos cuidando de nós agora aqui ao redor. Se eu tivesse o poder de Eliseu e orar, né? Pedir para Deus, para vocês verem aqui os anjos que estão ao nosso redor, nos protegendo, né? E às vezes parece que o anjo fica meio distraído e a gente acaba sofrendo um acidente grave ou coisa assim, mas é tudo permissão de Deus, né? Tudo vem para... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas isso não era nenhum privilégio de ser servido pelos anjos, porque nós também, como homens comuns, também somos servidos pelos anjos. Então Jesus não teve privilégios, né? E nós, então, sendo homens e mulheres comuns, né? Quando fala homens, a gente está falando humanidade, né? Nós também devemos cumprir uma missão. Assim como Jesus tinha a sua missão, aqueles 3 anos, aqueles 3 últimos anos da sua vida, foi a parte mais importante da sua missão, foi o seu ministério público, até que ele morresse na cruz, e depois, ao 3º dia, ele ressuscitou, e assim cumpriu toda a obra da salvação. Nós também temos uma missão, não é como a missão de Jesus, mas cada um de nós tem uma missão. E nós também não devemos achar que Deus vai nos privilegiar, porque nós somos também filhos de Deus. Quando nós recebemos Jesus, João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando a gente vê aqueles carros com aqueles adesivos, né? Eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho do dono, né? Então a gente sabe que ele é crente, né? Está dizendo, eu tenho privilégio, sou filho do dono, né? Mas não tem privilégio. O filho do dono não tem privilégio. Pelo contrário, né? Vai ser exigido muito mais dele, muito mais do que os que não são filhos, né? Então, nós também temos que cumprir a nossa missão, não devemos esperar privilégios de Deus. Você sofre, Jesus sofreu muito mais. Você está passando dificuldades, né? E não entende por que Deus está te deixando passar por isso, imagina, né, o que Jesus passou, né? Ele também sofreu e viveu como um homem comum. Ele viveu como um homem comum, ele foi batizado como um homem comum e ele sofreu privações e tentações como um homem comum, sem privilégios. Amém? E graças a Deus, né, por Jesus que fez isso, que nos mostrou, nos deu o exemplo para que nós pudéssemos seguir os seus passos. E mais do que isso, ele nos trouxe a salvação, que é a possibilidade que nós temos de receber o Espírito Santo, que nos capacita para viver esta vida que agrada a Deus. Sem o Espírito Santo nós não poderíamos fazer nada. Sem Jesus nós somos como um galho que é cortado de uma árvore e lançado e secamos. Não podemos fazer nada.
Então Deus nos abençoe e que possamos estar sempre ligados a Jesus. Amém?